dia a todos, todas e todes. Um forte axé, caloroso axé e muita ginga para essa invernada que nos acomete e que, há bom tempo, eu, por exemplo, não tinha tanta dificuldade de sair da cama como na manhã de hoje, né? Face essa situação que, para a gente aqui de Florianópolis, pareceu ou parece distante, que é o resfriamento da temperatura nesse nível aí, de chegar a casa dos 8 graus, 7 graus, pelas manhãs, né? Mas vamos enfrentando com muita ginga, como é necessário. E nas lutas dessa semana, dessa temporada, nós fazemos hoje, no dia de hoje, da nossa programação, algumas considerações da retomada não, da continuidade mais ampliada da atividade da extrema-direita no Brasil. Agora, ela faz um ataque direto à população negra, que já vinha no programa esboçado pelo Bolsonaro, já vinha por outras manifestações anteriores ao próprio Bolsonaro, mas da reação política, e se instalou na perspectiva da redução do direito da população negra. Até na própria reforma de Temer, na reforma trabalhista, na proposta de reforma previdenciária, o público mais atingido se constituía na população negra, considerando exatamente que o ataque de Temer, da sua reforma, pretendia promover o esvaziamento da saúde, esvaziamento da moradia, esvaziamento da educação, setores onde os usuários mais frequentes são originários da etnia ou dos povos de descendência africana no Brasil. Mas agora deixou de ser um discurso indireto, né? a, a tentativa de tornar rarefeita os direitos da população negra. E tivemos, no dia 5 último, o ingresso no Congresso Nacional, por intermédio de uma deputada catarinense, né, Caroline de Tone, que propõe uma desestruturação na legislação antirracista que faz cobertura a todo o território nacional. Mas o que é isso, propriamente, Márcio? Isso é o ataque à Lei 7.716 e todas as suas derivações, né, que se constituiu após o processo constituinte em 1988, com a chegada desse texto legal em 1989, a Lei 7.716, de autoria do jornalista e deputado federal à época, Carlos Alberto de Oliveira, o conhecido e querido Caó, né? Ele sistematiza todo aquele momento histórico tão importante e complexo, né, na saída da ditadura militar, aprovar no Congresso Nacional esse texto que nos é marcante, que oferece uma instrumentalização direta na busca por tipificar e na busca por penalizar os crimes raciais de preconceito, de ódio racial, de discriminação étnico-racial. Né? Mais adiante, né, os crimes de origem tão solenemente praticados no Brasil contra as pessoas que advêm de outras regiões do país, como exemplarmente são vítimas dos crimes de origem a população norte e nordestina, né? Nós bem conhecemos que é praticado contra elas toda sorte de alusão, tentando inferiorizar os povos de origem nordestina e do norte do país. Ora, essa Lei 7.716, ela é um marco civilizatório num país como o Brasil. Mas por que é marco civilizatório? Porque somente, eu diria assim, nesse ano agora, desse 3 de julho próximo, vindouro, nós completaremos 76 anos, 74 anos do primeiro instrumento legal tentado no Brasil, que foi a Lei Afonso Arinos, em 1951, assinada por Getúlio Vargas. Nesse tempo, o deputado Afonso Arinos
em que o Brasil, no ano de 50, se envolveu numa situação contra um artista, uma bailarina de origem norte-americana, uma militante ativista por direitos civis dos negros norte-americanos. Estando no Brasil, ela foi acometida por um ato de discriminação, preconceito e racismo. 3 em 1. Né? Isso redundou mundo afora e criou uma dificuldade muito significativa para a imagem do Brasil. A imagem do Brasil. Notem que o Brasil, só para recordar um pouquinho, assim, nesse período pós-guerra, para a Segunda Guerra Mundial, 1945, dá-se a criação da ONU, né? E dá-se mais adiante o estabelecimento de uma tentativa de pesquisar formas políticas relacionais para que o mundo pudesse sair daquela referência que foi emblematicamente a razão da Segunda Guerra Mundial, foi uma motivação política e imaginária da supremacia racial proposta pelos nazistas, por Hitler, que fazia essa apologia à racialidade e à raça ariana pura como a mais inteligente, mais apta do planeta. Né? A preocupação, então, de vários governantes do mundo, né, era resolver e procurar outras experiências do planeta que esboçassem uma condição de vida harmoniosa entre a diversidade dos grupamentos étnicos que a vida é constituída. Né? E mandaram uma equipe, e constituíram a equipe do Brasil, para que o Brasil, nos anos 50, organizasse pesquisas, já enunciando ali essa situação de convivência pacífica e harmônica entre os povos habitantes do Brasil. Isso acontece na década de 50, né? Mais precisamente ali no final, no final da década de 50, em 59, então, após, inclusive, a lei de Afonso Arinos, surge um documento importante que eu vou voltar a analisar esse marco. Mas vou retomar aqui o 1951, quando a publicação da lei, motivado por aquela ocorrência lá em 1950. Então, em 1951, nós temos, então, o primeiro marco legal que pretende fazer o combate ao racismo. O racismo, a escravidão, ela termina oficialmente em 1888. Né? E as derivações da escravidão, o seu custo, as práticas culturais, políticas, do abandono da população negra escravizada, elas continuam, as práticas excludentes continuam, não houve proposta inclusiva de forma alguma, momento algum, terra, trabalho, educação, não houve para os escravizados, para os ex-escravizados, e eles continuaram num limbo social, submetido a ataques permanentes, com políticas permanentes, de trabalhar ainda os mesmos elementos que davam conta de que o negro é um sujeito inferior, que a negra é inferior. O racismo continuava livre, leve, solto, à luz do dia, em todos os lugares, em todas as camadas, em todas as práticas colocadas sociais, de trabalho, no universo do trabalho, no universo educacional, na saúde. Por onde nós olhemos, nas estruturas colocadas, o racismo está lá presente, definindo quem pode, definindo quem não pode, definindo quem será atendido, quem não será atendido, definindo quem vai ser potencializado, quem não vai ser potencializado. O racismo continua. Inclusive aquele que originou essa vergonha já em 1950 para o Brasil, quando ele faz essa incursão racista contra uma militante internacional. Mas o que tem que ser valorizado nesses 74 anos da existência de Afonso Arinos? É exatamente a percepção inicial
do Estado brasileiro, que é acordado naquele momento, ele tem que se livrar disso fazendo um texto legal de combate ao racismo. Mas ele vem ainda não no formato de crime. O texto de 1951 é um texto que estabelece uma contravenção, a contravenção penal. A contravenção penal, hoje a gente pode traduzir como sendo a proibição da briga de galo, a contravenção penal, quando foi ali trabalhado a ideia. Hoje nós temos uma legislação que penaliza criminalmente um maltrato animal. Hoje nós temos um instrumento chamado de BEA, Divisão do Bem-Estar Animal, nas municipalidades. Mas, à época, a briga de galo era considerado uma contravenção. Tá? Usar biquíni era uma contravenção na década de 60, por aí fora. Então, a contravenção é uma lista de normas, mas que a punição para aquele que a comete, ela é branda em relação ao dano causado. E a questão racial, ela vem no primeiro momento da legislação como uma contravenção. Somente em 1988, na Constituinte, é que nós, do movimento negro, e muita movimentação, que eu fiz parte dessa movimentação aqui em Santa Catarina, juntamente com um grupo significativo de outros militantes, ativistas e democratas não negros, conseguimos inserir no texto constitucional o racismo como crime. Isso na norma do texto maior da Carta Magna, estabelecendo esse princípio de que o racismo é um crime. Em 1989, o Carlos Alberto de Oliveira, o Caó, ele faz, então, um texto de uma lei que estabelece as punições, penalidades, tipificações para o racismo, envolvendo, então, o preconceito, o ódio. Essas questões que estão lá inscritas no texto da lei. Mais adiante, nós tivemos assim a importância de uma outra modificação e a criação de um texto também mais inspirado pela 7.716, que foi a 14.532, que é um texto que fala sobre a injúria racial. Injúria racial é um texto de 1940, originalmente, mas também era brando, impreciso e geralmente viabilizava a fuga do criminoso. Agora, o surgimento do texto 14.532, ele diz que injúria racial é considerado como crime de racismo. Cai na malha da 7.716. Mas eu estou falando isso por quê? Nós chegamos exatamente agora nessa semana, no dia 5 de junho último, com o ingresso desse texto que pretende diminuir o efeito das leis antirracistas, que pretende retirar os efeitos da lei 7.716 no seu artigo 20, 20A e 20C, ali dá-se uma contundência onde estabelece o tempo dessas penas, que pode ir de 5 anos de prisão acrescidos de 1/3 dessa mesma quantidade de anos de detenção, em função da tipificação do crime. E se o crime for praticado no uso da diversão, preste atenção, entretenimento, certo? Descontração, por exemplo, se o crime for praticado nesses ambientes, a pena é acrescida de 1/3 ou até metade dela. No caso, 5 anos, acrescentemos aí mais 2 anos e meio, em função da gravidade do crime, nós vamos caminhando para uma situação de quase 8 anos de prisão. E outros agravantes que podem ainda concorrer com o aumento da pena. Isso aconteceu agora, recentemente, quando nós tivemos a notícia nacional
de um humorista, eu não vou nem citar o nome dele aqui, o canalha, né, que ele vai no show, organiza um show, né, de, de, de pretenso humor. O Jô Soares dizia que a gente pratica o humor quando a gente tem capacidade de rir de si próprio. Parece que não é o caso do tal pretenso humorista, né? Eu vou ler aqui o nome para que vocês procurem a situação. É Léo Lins, o nome da criatura. Léo Lins é um suposto humorista, né? Ele faz humor contra LGBTQI, contra negro, contra índio, contra mulher. Em palco, solenemente aberto e arrancando risos dos canalhas que lá estavam na assistência. Que só pode ser canalha que vai para o show de outro canalha. Eu gosto muito da palavra canalha, porque era uma das expressões que o Bezerra da Silva, como cronista social, muito utilizou para designar especialmente figuras de Estado, deputados, delegados, juízes, enfim, que não compreendiam a condição mais elementar da população pobre negra. Então, esse aqui, o tal do Léo Lins, é um sujeito que fez essa prática. Foi denunciado, julgado e condenado a 8 anos e 3 meses de cadeia. 8 anos e 3 meses de cadeia. Uma situação extremamente exemplar, né, que mostra o momento importante, momento político importante, o ingresso em novos quadros do judiciário, né, promotores públicos, juízes e juízas, promotoras, com uma outra perspectiva social da aplicação da lei, um outro entendimento do momento histórico, da ruptura com a tradição de que não se levava a cabo a busca, a investigação, a punição dos racistas. Ora, o tal do Léo Lins é um de extrema-direita, aí colocado. Faz parte desse segmento que nutre o imaginário de ódio. Porque a cultura tem um papel importante, porque ela vai sedimentando ideias, vai sedimentando postulações, né? Vai sedimentando postulados de uma maneira subliminar, que alcança uma repercussão fantástica na formação do pensamento. Por isso a cultura é um fator político preponderante a se tomar cuidado permanentemente das suas manifestações. Então, por muito tempo, a cultura se prevaleceu da sua potência em fazer afirmação de várias ideias que nós dedicamos um programa há tempos atrás sobre a questão da dimensão do conservadorismo. E notem que nós estamos falando aqui, novamente, desse feixe que se dá por intermédio das manifestações culturais, aqui utilizando o teatro, utilizando um humorista, que vai, naquela plateia, realimentando os valores racistas, de excludência, e de supremacia, por assim dizer. Xenofobia, LGBTQI, odioso também, transfobia, aí no caso, colocado, sexismo exacerbado, crime de origem, para que fala do nordestino, fala do nortista, fala do cearense, e por aí vai. E o judiciário muito bem aplicou a legislação 7.716. Ora, quando isso acontece, a deputada de extrema-direita, vergonhosa, criatura de Santa Catarina, vai ao Congresso Nacional, palco que deveria ser da melhoria das condições de vida, de prática
de uma perspectiva de justiça nas relações sociais, e ela vai lá para fazer a reafirmação do ódio étnico, racial e, acima de tudo, valorizar as práticas do racismo, libertando-as da aplicação da lei. Em síntese, ela fala, e eles repetem muito, tá, sobre a liberdade de expressão. Então, ela diz, na justificativa desse texto que ela apresenta, ela diz que as leis são muito severas, que elas punem, elas impedem, elas inibem a liberdade de expressar, a liberdade de eu ser chamado de macaco, a liberdade de eu ser impedido de entrar no elevador, a liberdade do empregador dizer que ele não aceita trabalhadores e trabalhadoras negras, que ele não aceita o cabelo black power, que ele não aceita a menina com tranças. É dessa liberdade que ela está falando. De eu ir para a televisão, ir para o teatro e fazer proselitismo do racismo. Enaltecer o racismo. É dessa liberdade que eles estão falando. Eles estão falando. Porque ela, como mandato, que é peça tática do conservadorismo, que é peça tática da extrema-direita, no fomento à construção de quadras de guerra, na realidade ela está fazendo essa provocação. É mais uma provocação da extrema-direita para fazer ensaios. Nós estamos aqui na próxima eleição colocada no ano de 2026. Ela já, com essa peça, ela organiza, ajuda a organizar o ideário de manutenção do exército daquela turma que vai e que reza pneu, daquela turma que espera pelo disco voador, coloca o celular na cabeça para ver se fala com seres extraterrestres, e que ontem, né, a semana presenciou o seu grande líder, o seu grande mito, né, defenestrando todos aqueles que são seguidores, mas eles são seguidores porque há um problema, como diz aquele professor da UNB, há um problema no cognitivo dessas pessoas que não conseguem detectar, não conseguem reconhecer em determinadas práticas a prática criminosa. Na realidade, a extrema-direita ela não tem nenhum compromisso com o ajuste legal, né? Com as leis construídas no passo do desenvolvimento da humanidade, no passo do processo civilizatório, que impõe como regra fundamental a ideia do melhoramento a cada tempo, a cada época, a reformulação das ideias, né? Para que a vida se torne horizontalmente posta e horizontalmente livre no respeito e no limite que encerra a cada pessoa no exercício da sua própria liberdade. Então, como a ideia fundamental, né, da extrema-direita é a manutenção de um secto colocado à sua disposição, ele precisa retroalimentar tematicamente, de tempos em tempos, né, com determinados debates, determinadas formulações, que ele sabe, inclusive, muitas vezes, que não poderão chegar ao término disso, porque é o levante nacional que se organiza. Todo o Brasil, com relação a essa senhora aqui, que eu citei o nome, não vou citar o nome para a segunda vez, para não fazer promoção, essa senhora deputada federal, que tenta representar uma parte de Santa Catarina, porque ela não me representa, não nos representa aqui desse programa, aqui desse canal, ela não nos representa, as pessoas que aqui estão reunidas, mas ela tem que animar o seu grupamento em Santa Catarina. E é um grupamento que é significativo de racistas. Santa Catarina é um estado que tem o seu DNA, apelar aqui para a genética, uma composição elevadamente racista. E algumas pessoas se incomodam quando eu digo que Santa Catarina é racista. A sua maioria é racista. Se não fosse racista, nós não estaríamos, nesse caso, com a presença do Topázio como prefeito da cidade, não teríamos, nesse caso, um governador como Jorginho Melo. Ah, Márcio, mas isso não é assim, não. É o quê? É o quê? É o quê?
esses dois personagens aqui que eu citei há pouco, eles materializam as aspirações de uma sociedade de classe opressora, machista, sexista, portanto, racista. Essa é a aspiração do governo do Jorginho Melo. Ele fala isso na rua. Ele falou numa festa pública lá em Jaraguá. Em Jaraguá que ele fez um pronunciamento. Creio que foi em Jaraguá, se não estou enganado. Pomerode, perdoem, pessoal do Jaraguá. Em Pomerode, ele se pronunciou, né, dizendo que aquela cidade era assim, que aquela festa era assim, por o tipo de pessoa que ela tem. Qual é o tipo de pessoa que ela tem? Né? São pessoas, respeitosamente, de ancestralidade germânica. Né? Eu conheço pessoas de Pomerode, né? Mas agora tipificá-las que são melhores que as outras, olha a questão, novamente nós estamos pegando conceitual no que tange a representação da, da condição supremacista que envolve toda a fala de um racista. O racista, ele tem a supremacia étnica, racial como valor. E é ali que ele se espalha. E é ali que ele solidariza-se permanentemente na manutenção do seu projeto, com várias frentes. Então, o legislativo também passou a ser frente dessa mobilização que a extrema-direita organiza. Se nós assistimos o que foi feito contra a ministra Marina Silva, era ódio racial, ódio de origem, do Nordeste, do Norte, raça miscigenada entre negros e indígenas, uma mulher. Os fascistas de plantão daquelas comissões que eles organizam tentaram tripudiaram com a figura da Marina, entretanto, encontraram ali uma grandeza fenomenal. E agora, na semana, também repetiram a dose por ódio ideológico e político com Haddad, o ministro da Economia, que lá foi tratado da forma semelhante com a Marina. A Marina foi muito mais intensa, muito mais grave. Então, no encerramento da nossa participação no dia de hoje, eu quero dizer que também em Santa Catarina nós teremos, e principalmente Santa Catarina, está convocada para fazer o combate a essa deputada federal, de acabar com a Lei 7.716, a lei mais avançada até o presente momento no combate ao racismo. Então, eles querem, obviamente, anular, inviabilizar aquilo que lhe faz combate diretamente, que levou um dos seus e que abre a porteira, abre o horizonte para muitos outros que estão encalhados em processos nas delegacias, nas promotorias, que não receberam ainda o devido impulso. Essa condenação de 8 anos desse canalha humorista, ela trata de fazer uma animação social, ela é pedagógica, ela anima e faz os movimentos, faz a sociedade praticar a exigência de modificação do comportamento, da estrutura das instituições públicas colocadas. Na não diminuição do tratamento, da notoriedade que isso tem que ser desenvolvida e o atraso que representa uma mulher encarregada de fazer a melhoria da vida, vai para o parlamento atrasar, propiciar o crime, valorizar o crime. Valorizar o crime. É isso que ela está fazendo. Mas não é isso que anistiar, não é isso que eles estão pretendendo nacionalmente? Os golpistas não querem ser anistiados por um grupo de deputados? Essa aqui também faz parte daquele grupo que anistia os golpistas de 8 de janeiro e essa aqui que anistiar os fascistas, nazistas e racistas de todo o Brasil. Porque ela também quer contemplar que eles já foram condenados e aqueles estão sendo processados. O buraco é mais embaixo da pretensão da moça. Ficamos por aqui nesta data e já convidando a todos para muita atenção na campanha de denúncia contra a Caroline, deputada federal de Santa Catarina. E vamos arregimentar as ideias, os valores
e dar visibilidade política para essa luta que se inicia. Axé para todos, ginga para enfrentar tudo isso. Muita ginga. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.